Deixe o meu povo ir para que me adore. Deus queria adoração da parte do seu povo. Na verdade, essa é a razão pela qual Deus constituiu um povo para si aqui na terra. No Antigo Testamento, a nação de Israel; no Novo Testamento, a sua igreja. Porque Deus se deu ao trabalho de tirar de entre a humanidade um povo particular para si. Porque Ele quer ser adorado, Ele quer ser glorificado, reconhecido, admirado pelas suas criaturas. Essa é a razão, sempre foi, desde o início, quando Ele criou todas as coisas, sempre foi esse o propósito dEle, buscar a sua glória entre a sua criação. Deixa meu povo ir para que me adore. E note que Moisés vai apresentar Deus como sendo o Deus dos Hebreus. Viram aí no verso 1? Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. E a gente fica pensando aqui no contraste. Por um lado, assim diz o Senhor, o Deus eterno, o nome daquele que é o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder no céu e da terra, mas que é o Deus de um povo pequeno, escravo, humilde, dominado pelas potências mundiais daquela época. O que mostra a soberania de Deus. Ele não é o Deus dos egípcios, ele não é o Deus dos babilônicos, ele não é o Deus dos assírios, que eram povos e potências em termos militares e econômicos, muito mais avançados e poderosos, mas ele era Deus dos hebreus, um povo feito de 12 tribos, de pastores que se organizavam de maneira informal e que eram escravos de Faraó. Deus não se envergonha de se identificar como sendo o Deus daquele povo. Como hoje também Deus não se envergonha de dizer: eu sou o Deus da igreja, vocês são o meu povo, vocês são o meu povo, por quem eu tenho feito todas estas coisas, povo que eu libertei de uma escravidão pior do que a escravidão do Egito, que é a escravidão do pecado, da morte e da condenação eterna. Vejam como Deus se apresenta, e era isso que Moisés devia fielmente transmitir a Faraó. Moisés queria ensinar algumas coisas aos israelitas quando ele narra essa história. Ele queria mostrar aos israelitas que leriam, que ouviriam essas histórias, o poder de Deus para castigar os seus inimigos. Deus era capaz de trazer pestes mortais, moscas, pragas, tumores malignos sobre homens e animais. Essas coisas eram e são apenas demonstrações do juízo maior de Deus sobre a humanidade, o qual Ele reservou para o último dia. Nós chamamos em teologia dos juízos temporais de Deus. Quando Deus pune uma pessoa, pune uma nação, um povo, com peste, com cólera, com terremoto, com tsunami, com pandemia. Quando Deus faz isso, é o que nós chamamos de castigos temporais de Deus. É Deus derramando o seu desprazer sobre a humanidade, mas ainda não de forma completa. Porque Ele permite vacina, permite cuidado médico, dura por um tempo, o homem aprende a lidar com isso. Então Deus tempera com misericórdia os juízos que Ele derrama sobre a raça humana enquanto o mundo existe. Mas Ele tem reservado um dia em que Ele vai derramar a sua ira sem restrição nenhuma, sem uma única gota de misericórdia ou piedade. O cálice da ira de Deus será bebido até a última gota pelos ímpios, que experimentarão em si e no corpo, porque serão ressurretos diante do trono de Cristo, o sofrimento eterno de desobedecerem a Deus, enfrentarem a Deus, endurecerem o seu coração, recusarem a graça de Deus, e isso para todo sempre, sem pausa, sem remitência, sem descanso, sem intervalo, mas para todo o sempre, eternamente. O poder de Deus de tornar você infeliz, se Ele quiser. Deus tem o poder de tornar você infeliz, de castigar você, de acabar com seus planos, de destruir seus sonhos. Ele pode fazer isso. Nunca fará isso arbitrariamente, mas se Ele fizer, é porque antes disso você já o renegou,
você já endureceu o seu coração, você já se revoltou contra ele, você rejeitou a oferta da graça, você virou as costas para aquilo que você sabe que é a verdade e preferiu seguir os seus próprios caminhos, como acontece aqui com o rei do Egito. Então, antes de você dizer que todo mal é do diabo, olhe de novo, porque às vezes não é o diabo não, às vezes é a mão de Deus mesmo, trazendo disciplina, correção, juízo, para que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Existe essa tendência, especialmente nas igrejas neopentecostais, de verem o diabo em tudo de ruim que acontece. Tanto é que eles criaram o demônio do desemprego, demônio da peste, demônio do câncer. Às vezes não é. Pode ser, Satanás é poderoso para causar úlceras, é só ler a história de Jó. Mas isso não significa que toda úlcera é de Satanás. Às vezes Deus faz isso, com o objetivo de quebrantar, humilhar, enquanto que Satanás faz para destruir, Deus faz para salvar. Salvar a alma, o espírito, trazer a pessoa de volta a Ele em arrependimento. Então, da próxima vez, antes de você dizer, isso aqui é coisa do diabo, olhe de novo. Porque às vezes o nosso Deus age com mão forte, com o objetivo de trazer seus filhos para perto dele. E por último, como é que tudo isso aponta para Cristo? Porque o alvo do Evangelho, da Bíblia, do cristianismo, é a figura maravilhosa de Jesus. Bem, queridos, a história das pragas e da libertação do povo hebreu do Egito, sem dúvida, prefigura a obra redentora de Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Moisés, que livrou o seu povo da tirania de um rei, de uma escravidão pior do que a tirania de Faraó. Ele nos libertou da culpa, do poder, da presença, da condenação, do pecado. Ele nos livrou do domínio de Satanás, da morte e do sofrimento eterno no inferno. Então, tudo isso aqui aponta para a obra de Cristo, cujo nascimento nós celebramos nessa época do ano. Assim como Deus o libertou, Cristo nos liberta, e a insistência de Moisés para que sacrifícios fossem feitos, vocês percebem o tempo todo, Moisés não aceita negociar isso, ele tem que sair do Egito para oferecer sacrifício. Então tudo isso já era uma prefiguração do sacrifício de Cristo fora de Jerusalém, lá no Monte Gólgota, onde ele se ofereceu de uma vez por todas para nos livrar dos nossos pecados. Tudo isso aqui mostra como Deus interveio na história humana, agindo soberanamente, preservando um povo de onde um dia sairia aquele em quem seriam benditas todas as nações da terra. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que nós aprendamos a temê-lo, a reverenciá-lo e, ao mesmo tempo, andar humildemente diante dele, prestando atenção às coisas que nos acontecem e perguntando sempre: Deus, é o Senhor? Se é o Senhor, me diga o que é que o Senhor deseja comigo. O que é que eu preciso corrigir na minha vida? O que é que eu preciso fazer ou deixar de fazer? Que seja o Senhor o meu guia. Amém?